Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Uma grande estreia, parecia até outro time. O Flamengo na noite de ontem, na última quarta-feira, dia 2 de outubro, derrotou a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0, atuando no Maracanã e de uma forma como não se via há muito tempo. Um Flamengo intenso, um Flamengo partindo para cima, fazendo o famoso perde-pressiona, um Flamengo que jogou futebol como não jogava há muito tempo. Há quem diga que o Flamengo não jogava desta forma desde a época do inominável. Vou falar baixinho, o Jorge Jesus. Exatamente. O Flamengo realmente atuou numa outra rotação completamente diferente daquela que vinha atuando nos tempos do técnico Tite. Inclusive, isso até me surpreendeu, porque o time que jogou ontem, com exceção do centroavante que entrou para o jogo, que foi o Gabriel, era praticamente o time que era escalado pelo técnico Tite. Mas parecia que esses jogadores eles estavam dormindo há tempos atrás e ontem acordaram e resolveram jogar futebol. Para mim, a maior mudança em termos de comparativo com os tempos do antigo treinador foi principalmente a questão anímica. Os jogadores se mostraram muito motivados, correndo o tempo inteiro, enquanto tiveram pernas, marcaram, fizeram a marcação, pressão em cima da equipe corintiana e realmente foi um time que atuou muito bem e deixou uma excelente impressão neste primeiro ato, digamos assim, do técnico Felipe Luiz. E quis o destino que em sua primeira partida como técnico do profissional fosse um lateral esquerdo que marcasse o gol da vitória do Flamengo. Alexandro marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e dessa forma encaminhou esse pontapé inicial, digamos assim, nessa semifinal da Copa do Brasil. Agora as duas equipes só voltam a se encontrar lá no dia 20 de outubro para o segundo jogo na Neoquímica Arena e até lá Felipe Luiz terá bastante tempo para poder preparar a equipe para esse jogo de volta. Lembrando que o Flamengo joga no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, depois terá essa maldita data FIFA que vai fazer com que a gente fique sem jogo do Flamengo aí pelos próximos 12 dias. O Flamengo retorna a jogar no dia 17 de outubro contra o Fluminense numa quinta-feira e depois sim encara o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Mas o fato é que até a escalação de ontem surpreendeu a todos. Felipe Luiz tinha deixado mais ou menos à vista que escalaria o Arrascaeta como falso 9, eu trouxe isso no vídeo de Abre o Jogo, mas na verdade ele colocou o Gabriel Barbosa, que atuou ontem, foi até ali um pouco mais participativo, mas bem distante daquele Gabriel que nós nos acostumamos a ver há cerca de 2 anos atrás, que foi quando ele jogou futebol de forma profissional pela última vez. Mas em contrapartida, outros jogadores tiveram um destaque muito grande. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações sobre esses atletas. Agora nós vamos ver as estatísticas do jogo de ontem. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 10 do Corinthians, sendo que dessas 19, 10 foram no primeiro tempo e o Corinthians finalizou somente 2 no primeiro tempo. No gol foram 7 do Flamengo e 2 do Corinthians, 2 bolas na trave para cada lado, finalizações para fora, 8 do Flamengo e 3 do Corinthians, finalizações de dentro da área, 10 do Flamengo e 6 do Corinthians, e de fora da área, 9 contra 4. Foi um Flamengo bastante agressivo, principalmente no primeiro tempo. Foi quando teve pernas para correr e marcar pressão, como eu já disse. Aqui me chama a atenção algumas questões, que eu vou fazer um comparativo entre elas. Os passes certos, o Flamengo trocou mais passes porque ficou mais com a bola. 407 passes contra 275 da equipe corintiana. Aí nós temos aqui passes no terço final, 133 de 168, o Flamengo trocou 79%, acertou 79% dos passes no terço final, ali mais próximo ao gol. Aqui o comparativo que eu quis dizer, as bolas longas que foram
bolas que foram muito marcantes na época do antigo treinador, com cerca de 50, 60 bolas longas. O Flamengo ontem tentou 32, acertou 20, com aproveitamento de 63%, e também diminuiu o número de cruzamentos. Foram 15, acertando 4. O Flamengo teve jogo aí recentemente que chegou a cruzar mais de 30, 40 bolas na área sem ser efetivo. Então, ou seja, foi um time que manteve mais a bola nos pés. Defendendo, aqui é outro número que me chama a atenção. Mesmo o Flamengo ficando mais tempo com a bola, ele desarmou igual a equipe rival, 13 desarmes. Interceptações, ele interceptou 17 bolas contra 11 do Corinthians, recuperou 58 bolas contra 50 do Corinthians e cortou 13 bolas, a exemplo da equipe corintiana, 13 bolas, ou seja, foi o Flamengo que no momento ofensivo foi muito forte, mas também no momento defensivo soube se defender, mesmo tendo o maior número de posse de bola. Aqui os números dos goleiros, que inclusive o Hugo Souza, para mim, foi o grande destaque da partida de ontem. Pelo lado do Corinthians, pegando bolas ali inacreditáveis. Foram 6 defesas do Hugo contra uma do goleiro Rossi. Grandes defesas, uma e uma. Socos, né, tirando bola de soco, uma e uma para cada lado. E tiros de meta, o Hugo Souza bateu 13 tiros de meta contra somente uma do goleiro Rossi. Isso reflete que o Flamengo foi muito intenso no momento ofensivo. Aqui, como eu disse para vocês, os destaques dos atletas do jogo de ontem. Para mim, talvez o principal tenha sido o Alexandro, por parte do Flamengo, muito em função do gol da vitória que ele marcou, mas também ele fazendo um trabalho que até me surpreendeu, que foi jogando mais pelo corredor lateral, corredor externo, e não por dentro, como a gente imaginou que ele fosse fazer. Ele atuou bastante pelo corredor lateral e foi um homem que pisou bastante na área e soube finalizar no momento correto, marcando inclusive o gol que deu a vitória à equipe do Flamengo. Depois, no segundo tempo, ele foi substituído pelo Ayrton Lucas. Aqui, os dois principais meias do jogo de ontem, Gerson numa forma assim exuberante, jogando muita bola, inclusive essa nota do SofaScore que eu discordo. Eu acho que o Gerson jogou ontem não foi para nota 7.4. O Arrascaeta ontem voltou a jogar bem, foi muito mais intenso do que nos jogos anteriores. A gente vê pelo mapa de calor aqui uma outra marca interessante do jogo de ontem. Os dois meias com muita liberdade de circulação, né? Eles trocavam de posição a todo momento. Isso fazia com que a marcação corintiana fosse confundida. No segundo tempo, lá já mais no final, o Carlos Alcaraz entrou no lugar do Arrascaeta. Achei que essa mudança demorou a acontecer, porque o Arrascaeta perdeu um pouco da intensidade no segundo tempo. Poderia ter saído antes, a exemplo também do De La Cruz, que só saiu mais para o final do jogo. E mesmo assim, o Carlos Alcaraz teve uma chance incrível de marcar o segundo gol após belíssimo passe do Gerson de letra, mas ele finalizou para fora, não finalizou ao gol do goleiro Hugo Souza. Realmente foi um Flamengo muito intenso, muito participativo, chegando na área a todo momento. Vamos ver agora como será o Flamengo no jogo de sábado. O Flamengo vai encarar a equipe do Bahia no próximo sábado, às 19 horas, dia 5 de outubro, lá na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que tem uma outra característica. O Bahia também é um time que agride bastante no campo de ataque. Vamos ver como o Felipe Luiz vai montar esse time para poder encarar a equipe do técnico Rogério Ceni, que nunca venceu o Flamengo como treinador. Já são 13 jogos, 13 derrotas para o Flamengo. Então o Flamengo aí vai para a Arena Fonte Nova com o ânimo revigorado, com jogadores recuperando a confiança e com a moral lá em cima depois da belíssima partida que o time apresentou ontem, principalmente, repito, no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo. Foi quando o Flamengo cansou um pouquinho, o Corinthians equilibrou mais o jogo, teve até chance de marcar, mas o Flamengo ontem não merecia ter vencido somente por 1-0, mas o futebol não tem essa de justiça, né? Justiça no futebol, ela não existe. O futebol é um esporte que a gente não pode escolher
esperar que tenha justiça. Eu tenho aqui duas imagens que me chamaram muito a atenção no jogo de ontem. A primeira delas é essa imagem de um possível penal a favor do Flamengo, né? O Bruno Henrique cabeceia, divide a bola ali em cima com o zagueiro corintiano e a bola bate no braço do outro jogador corintiano dentro da área. O VAR falou alguma coisa no ouvido do Wilton Pereira Sampaio e não foi marcado nada. Mas em alguns outros jogos neste ano, pênaltis já foram marcados após esse tipo de toque. Na minha opinião, isso para mim não é pênalti, porque não é um movimento que o jogador leva a mão na bola. Mas em outros jogos isso já foi marcado. Então aqui fica o meu questionamento com relação à falta de critério na arbitragem brasileira. É ou não é pênalti? Alguns árbitros marcam, outros árbitros não marcam. Portanto, essa questão da arbitragem no Brasil realmente é muito polêmica. E tenho também uma outra imagem, essa para mim então é muito mais inconclusiva do que a questão do pênalti, que é o possível impedimento que foi marcado no gol do Gabriel Barbosa, que fez um gol, mas o gol foi anulado por um impedimento. Esta imagem, para mim, ela não é conclusiva. Para mim aqui, o ombro do Gabriel está na mesma linha do zagueiro corintiano. Inclusive, a linha tracejada, ela tem uma pequena inclinação que busca aqui o braço do Gabriel para justificar que ele estava em impedimento. Para mim, foi um erro de marcação. Para mim, o lance seria normal, mas isso também vem à tona por conta da falta de tecnologia possível para poder decidir um lance dessa magnitude, que pode definir, inclusive, a classificação do Flamengo ou não, né, após essa marcação desse possível impedimento do Gabriel na partida de ontem. Vamos ver agora como então será o Flamengo nos próximos jogos, sob o comando de Felipe Luiz, que ontem estreou com o pé direito. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.